Olá, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula sobre biofísica. Hoje o tema da aula é hidrodinâmica e vamos falar de energia de mecânica dos fluidos, conservação de massa, teorema de Bernoulli, viscosidade, forma de Poiseuille, resistência hidrodinâmica e fórmula de Laplace. Ok? Vamos então começar. Então, falando primeiro de energia mecânica dos líquidos. Ora, em líquidos ideais não ocorrem forças de coesão entre as moléculas. Pronto. E isto é um dos princípios que nós vamos aplicar aqui, é que os nossos fluidos são ideais. Só quando eu disser o contrário é que teremos a falar de fluidos reais, mas para já vamos assumir que todos os líquidos que nós estamos aqui a falar são ideais, ou seja, não existem forças de coesão entre as moléculas. E então, como consequência, temos que existe uma viscosidade nula, o que na realidade não acontece. Então, vão haver três tipos de energia. Energia cinética, por unidade de volume, temos aqui esta equação, que vocês, se calhar, lembram-se de uma um bocado parecida, que é 1 meio de mv ao quadrado, energia cinética, mas aqui com massa, aqui usamos o ρ, por causa que será a densidade do líquido. Depois a energia potencial gravítica por unidade de volume, ou seja, vocês também já viram isto, se viram as outras aulas anteriores, já viram esta equação, um bocadinho disfarçada, em vez de ser E, aqui seria um P, e seria a lei de Pascal. Ou seja, vamos ter aqui a energia potencial gravítica, que também é conhecida como lei de Pascal. E, por fim, vamos ter a energia potencial devido à pressão, por unidade de volume, ou seja, a pressão que o líquido exerce por unidade de volume, ou seja, a pressão que há já no fluido. A conservação de massa é uma característica muito importante dos fluidos que, se vocês pensarem um bocadinho, olharem para isto com olhos de ver, que é o que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Nós olhamos para as coisas e vemos e não observamos, né? Vemos, ok? Se nós observarmos bem, nós vamos tirar algumas ilações importantes só de observarmos este desenho aqui e repararmos bem nestas equações que estão aqui em cima. Então, nós vamos ter uma massa em A, ou seja, o fluido que está aqui a passar nesta zona A vai ter uma massa e em B também vai ter a sua massa. O que é que acontece? Eu tenho esta massa, a massa em A, porquê? Porque tenho πr ao quadrado. Πr ao quadrado é a área de um círculo e como isto é um tubo, vai ter uma circunferência, certo? Se eu fizer um corte transversal aqui no tubo, é isto que nós vamos ver se virarmos o tubo para nós. Então vou ter uma área, uma circunferência. Se eu fizer em B, é a mesma coisa. Aqui vai estar outra vez a boca do tubo, ou a saída desta zona do tubo. Vai ser também uma circunferência que vai ter um raio mais pequeno, ou seja, R em B vai ser menor que o R em A, pelo que temos aqui. Então, a massa que está a passar aqui tem que ser igual à massa que passa aqui. Não há outra hipótese, porque o tubo é fechado, ou seja, o fluido não sai aqui para lado nenhum, aqui também não sai, aqui também não sai, aqui também não sai. Portanto, o fluido tem que estar dentro do tubo, então a massa que está a passar aqui vai ter que passar aqui. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser a massa, a quantidade de massa que passa aqui, vamos supor, daqui, vamos imaginar aqui um cilindro de massa, ok? Aqui, esta massa, quando passar aqui, em vez de ter este comprimento, vai ter um comprimento maior. Porquê? Porque ela tem que passar por um tubo mais estreito, logo tem que se alongar, certo? Então, vai ter este comprimento. Estão a imaginar, né? Temos um rolo, imaginem um rolo, né? E o rolo, para passar num tubo mais fino, tem que ficar mais estreito. Logo, se tem que ficar mais estreito, a massa tem que alongar e vai passar no tubo. Então, o que é que isto vai
o que é que isto nos diz? Diz que se este fluido se estiver a deslocar, né, está-se a deslocar daqui para aqui, quando ele se está a deslocar, quando ele passa da zona mais larga para a zona mais estreita, a área vai diminuir, né, porque a área de A é maior que a área de B, logo o sítio onde o fluido vai passar vai diminuir, logo o que é que vai acontecer à velocidade? Vai aumentar. Porquê? Porque o mesmo volume vai ocupar um comprimento maior, mas vai ter que passar à mesma taxa que este volume passa aqui. Então, como este volume aqui vai a passar a uma certa velocidade, quando chega aqui, este vai passar mais rápido porque tem uma distância maior para cumprir no mesmo tempo. Ok? E então obtemos estas equações aqui, esta equação aqui, que é a velocidade em A vai ser igual a velocidade em A vezes a área em A, a área transversal, secção em A, vai ser igual à velocidade em B vezes a área, esta área aqui, em B. E então, com esta equação, que tem em conta a conservação de massa, isto acontece porque nem um bocadinho do fluido sai para fora do tubo, está sempre dentro do tubo, através desta equação nós conseguimos perceber este equilíbrio entre velocidade e área. Quando a área diminui, a velocidade aumenta. Quando a velocidade diminui, significa que a área aumentou. Então, neste caso, eu tenho uma velocidade em A, a área em A. Como a área de A é maior que a de B, então, para manter esta equação em equilíbrio, B tem que aumentar porque a área de B... A V de B tem que aumentar porque a área de B diminuiu. Então, tem que haver este equilíbrio. E aqui temos que V vezes A é igual ao fluxo, ou débito, como quiserem. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que o fluxo em A tem que ser igual ao fluxo em B. É o que esta equação está aqui a dizer. O fluxo em A tem que ser igual ao fluxo em B. E então o fluxo em A é VA vezes AA igual a VBF de B. E é isto que acontece dentro de um tubo com um fluido ideal. Ok? Isto é o princípio da conservação de massa. O que vocês têm aqui, assim, tanto numa equação como na outra, é o cálculo da massa. Porquê? Porque vão ter a área, ou seja, πr, vão ter a área do tubo, vezes a velocidade, ou seja, a velocidade significa, eu tenho aqui o tubo, a área do tubo, a velocidade significa que o fluido está a deslocar, né? Tenho aqui a área, a velocidade do fluido está-se a deslocar, vezes o ρ. Isto, na verdade, nós estamos a calcular um volume, porque a velocidade está a deslocar o fluido, então eu tenho a velocidade conta como se fosse uma altura. Então, tenho uma altura, uma distância. Então, eu tenho uma área, uma distância, com isto calculo um volume, vezes o ρ dá a massa. Vocês sabem que um volume vezes a densidade, vamos ter a massa, porque temos densidade igual à massa sobre o volume. Não se esqueçam disto. Ok? Continuemos. A equação de continuidade. Numa situação estacionária, o volume de líquido que passa por unidade de tempo por qualquer secção do tubo é constante. Ou seja, isto é a equação de continuidade, esta das velocidades, que está intimamente ligada à conservação de massa e, portanto, é a equação de continuidade, ou seja, o fluxo, o débito é sempre o mesmo, é contínuo, é assim constante. Vamos ter um fluxo constante. Se o tubo abre ou diminui, as únicas coisas que vão variar é a área e, consequentemente, se a área varia, a velocidade vai variar. E vocês podem ver isto muito facilmente. Todos já, provavelmente, regaram flores com uma mangueira, ou o jardim, ou já viram regar com o jardim, ou o que seja. Quando vocês metem o dedo à frente da mangueira para obstruir um pouco a saída da água, o que é que vai acontecer? O fluido vai mais longe, a água vai mais longe. Porquê? Porque vocês diminuem a área, mas como o débito está a ser constante, a água tem que sair mais depressa porque não vai parar, né? Vocês não conseguem parar a água que sai da mangueira. Então, a água tem que sair por um buraco mais pequeno e o que vai acontecer é que o mesmo volume tem que sair. Então, sai mais rápido. Então, vai alcançar maior distância porque está a sair o mesmo volume de água por um tubo, por um buraco mais pequeno. E isso é o que acontece também com aquelas pistolas de água
para limpar os carros, aquilo sai com tanta velocidade porque o furo por onde sai é tão pequenino que aquilo tem que sair com uma velocidade gigantesca, porque o débito está lá a sair. Ok? E são os dois princípios, é a conservação de massa, porque a massa está lá, não desaparece, ela tem que sair, e e é o princípio de continuidade, porque o débito é sempre contínuo, seja o furo maior ou mais pequeno, ele vai ter que sair. Então o que vai variar nesses casos é a velocidade. Aquele efeito que nós vemos, visual, instantâneo, quando o furo diminui, é a velocidade a aumentar do fluido a sair. Então, a equação de continuidade também vai ter outra consequência se, em vez de um tubo mais largo passar por um tubo mais fino, se nós tivermos um tubo largo e que se divida em vários tubos finos, ou mais finos que o anterior, que é isto que nós temos aqui. Ok? Temos aqui um tubo, outro, ou seja, ele vai ramificar-se em vários tubos mais pequeninos. Na verdade, isto, por analogia, seria uma representação gráfica de como é o nosso sistema circulatório. O sangue sai para a aorta e depois da aorta vai-se subdividindo para vasos mais pequenos até chegar aos capilares, e o que acontece é que nós na aorta temos um débito e esse débito tem que continuar para outros vasos. Então o que é que acontece? Eu tenho exatamente a massa, aquilo que calculámos no slide anterior, temos o raio do tubo, o π, a velocidade e o ρ, que vai dar a consequência que é a superfície no tubo, ou seja, S de B ou S de A, que é a superfície da área de corte transversal, se eu fizer aqui um corte, vezes a velocidade, vezes o ρ, e vou ter aqui SA e SB. SB vai ser a soma de todas estas áreas aqui, destes tubinhos por aqui afora até N, vamos supor que são N tubos, não importa o número concreto, são N tubos. Então, a área total para B é que será a soma destas áreas todas, que é o que nós estamos aqui, o somatório de todas estas áreas. O somatório de todas estas áreas, o que vai acontecer é, se eu quiser saber a velocidade em A, eu vou ter, vocês sabem que a equação é A, S, S ou A. Muitas vezes a gente vai trocando área ou superfície. Normalmente até se diz a área da superfície, mas podemos usar S ou A, como vocês acharem melhor. VB, S de B. O que acontece é que este somatório vai dar o SB, então eu, se quiser saber a velocidade em A, passo o SA para este lado e vou obter esta equação aqui. E o SB já sabemos que é o somatório de todos estes valores aqui abaixo. 1, 2, 3, 4 até N. Okay? Todos estes vasos mais pequeninos é a sua área de secção, a área de superfície de secção, que vamos somar para obter SB e que depois vamos substituir aqui na equação para calcular a velocidade em A, por exemplo. Ok? Não se esqueçam que V vezes S, ou vezes A área de superfície, é o fluxo, o débito. Ok? Então temos aqui um pequeno exercício só para explicar um exemplo prático aqui deste resultado, desta divisão de um tubo maior para vários mais pequenos. Vamos ter a velocidade máxima do sangue na aorta é de 0,8 metros por segundo e a velocidade média é cerca de 0,4 metros por segundo. O somatório das áreas de todos os capilares sistémicos estima-se em cerca de 1000 vezes a área de secção da aorta. Então, se quiser saber qual é a velocidade dos capilares, o que eu vou fazer vai ser, vou buscar a velocidade da aorta, a média que eu tenho aqui, vai ser igual a VC vezes a relação entre a soma ou entre a área total dos capilares a dividir pela área da aorta. Como eu sei que é 1000 vezes esta relação entre as duas, eu calculo facilmente a velocidade dos capilares, que vai ser 0,4 a dividir por 1000, que vai ser 0,0004 metros por segundo ou 0,4 milímetros por segundo. Ok? Reparem, eu aqui nem precisei de dar a área da aorta nem a área dos capilares. Eu apenas sabia a relação entre elas. Sabia que a relação entre a aorta e os capilares era na ordem das 1000 vezes, ou seja, a área toda dos capilares é 1000 vezes superior à aorta. Então, eu já sei que esta relação vai dar 1000, então substituí aqui o 1000.
ok? E assim obtive a velocidade nos capilares. Obviamente que isto são dados, isto é tudo estimativas, estatísticas, mas na verdade é uma boa estimativa para o que é realmente a velocidade nos capilares. Passamos então para o teorema de Bernoulli. O teorema de Bernoulli é um teorema que vamos utilizar em fluidos ou líquidos ideais e que nos diz a seguinte coisa. Nós vamos ter um tubo, ou um meio onde passa um fluido que é fechado, ok? E o que ele diz é a aplicação do princípio de conservação de energia. Ele vai nos dizer que a energia em A, ou a energia em B, ou a energia em C, em qualquer que seja o ponto deste tubo, ou deste local onde passa um fluido que é fechado, a energia é a mesma. Ok? A energia é sempre a mesma. Porquê? Porque há princípio de conservação de energia. E isto vai ter vários parâmetros para nós chegarmos lá. Vamos ter um ponto em A, e nesse ponto A vai haver uma velocidade, vai haver uma pressão e vai haver uma altura. Ok? O mesmo acontece no B. No B nós vamos ter uma velocidade em B, vamos ter uma pressão no ponto B e vamos ter uma altura em B. E no C, idem aspas, vamos ter exatamente a mesma coisa. O que é que ele vai dizer, este teorema? Vai dizer que a pressão, a velocidade e a altura vão estar relacionadas entre elas, de maneira que a soma destes parâmetros todos vai ser sempre o mesmo, vai dar sempre o mesmo valor dentro do tubo. Ok? Vamos ver isto melhor agora com as equações. Então, em cada ponto, no ponto A, no ponto B e no ponto C, daquele desenho que eu vos mostrei, nós vamos ter energia cinética, em que vamos ter a velocidade, vamos ter energia potencial gravítica, que tem a ver com a altura, ok? E vamos ter a energia potencial devido à pressão, que é a pressão no próprio ponto, ok? E então, o que é que isto depois nós vamos fazer com estas quantidades? Vamos somá-las. E estas quantidades todas somadas vão dar um valor que nós vamos chamar de K. E este valor K é sempre o mesmo, independentemente do ponto onde a gente esteja. No A, no B, no C, no D, no E, no qualquer ponto que a gente chegue aqui atrás e escolha, aqui, não interessa, aquele valor de K é sempre o mesmo. Ok? E, portanto, o teorema de Bernoulli diz que a soma das energias potencial e cinética de um líquido em movimento é constante, sendo o decréscimo de uma das formas de energia sempre acompanhado por um correspondente aumento da outra. Ou seja, se eu vou no ponto A e passo para o ponto B, o que é que aconteceu do ponto A para o ponto B? A altura diminuiu, não é? Se vocês vierem aqui atrás, a altura diminui. Do ponto A para o ponto B, a altura diminui. O que significa que ou a pressão ou a velocidade vão ter que compensar, vão subir. Uma delas vai ter que subir ou as duas, não sei. Mas se esta quantidade diminuir, esta vai subir ou sobem as duas. Pronto. Se a gente vir que esta diminuiu e esta diminuiu, então esta vai ter que subir. Pronto. Estão a perceber? Vai ter que haver aqui um jogo de sobe e desce entre estas quantidades para que este valor aqui seja sempre o mesmo valor. Tem que ser sempre o mesmo valor. Senão não podemos aplicar o teorema de Bernoulli. Okay? Porquê? Porque ele assume a conservação de energia. Né? Ele assume o princípio de conservação da energia e, portanto, se existe conservação de energia, ela não se dissipa, não vai para mais lado nenhum, está sempre ali toda. Então, a soma destas três energias tem que dar sempre a mesma coisa e não podemos fugir daqui. Ok? Portanto, como eu sei que todos estes pontos, a soma destas três energias em cada ponto, dão sempre o mesmo valor, eu posso igualar as três equações e dizer que no final são todas igual a K. E, portanto, vocês já estão a perceber aqui o que é que vai acontecer, né? Eu vou-vos dar 2 pontos, por exemplo, e digo que neste ponto há esta velocidade e há esta altura, e há esta pressão, e no segundo ponto já só vos digo que existe uma velocidade e uma pressão, não vos digo a altura, ou digo que dou-vos a altura e não vos dou a velocidade, o que for, e vocês vão ter que achar um dos outros parâmetros, jogando com as equações. E, portanto, esta é uma das maneiras de nós usarmos o teorema de Bernoulli.
E está aqui, se verificar que P de A menor que P de B e que as duas alturas são iguais, na transição entre A e B as forças de pressão apontam em sentido contrário à velocidade, significando que o movimento do líquido é retardado. No caso contrário, se P de A for maior que B, o líquido tende a ser acelerado na transição. Ok? Portanto, se esta pressão for menor que esta, significa que eu vou ter um movimento líquido retardado, ou seja, vai diminuir porque há menor pressão, há maior aqui, então se a pressão aumenta, a velocidade vai ter que diminuir. Porquê? Porque as alturas são iguais, então elas vão se anular. Okay? Podemos tirá-las da equação porque são iguais, dão as quantidades iguais, se tivermos uma igual à outra, passamos uma para o outro lado e elas subtraem-se. E portanto só estamos a jogar com velocidade e pressão. Se for do A para o B, se eu tiver uma pressão maior aqui e aqui diminuir, como diminui esta quantidade, esta vai ter que aumentar porque esta e esta não estão na equação porque são iguais. Ok? Certo? Pronto. Se tiverem dúvidas, olha, depois deixem nos comentários se por acaso não perceberem alguma coisa daquilo que eu estou para aqui a dizer. Entretanto, se eu quiser analisar um líquido real, eu já vou ter alguma dissipação de energia, nomeadamente de energia mecânica. Ou energia calorífica libertada, correspondente ao trabalho realizado pelas forças de resistência ao movimento. Né? Porque quando um fluido se desloca, existe sempre resistência ao movimento, exatamente porque não temos fluidos ideais e há forças de coesão entre as partículas e ele tem que ultrapassar essa força de coesão para avançar. Em alguns líquidos é mais fácil, noutros é mais difícil. Pronto, depende do fluido que nós estamos a falar. E, portanto, normalmente junta-se mais uma quantidade, que é esta energia dissipada por unidade de massa entre A e B. Pronto, e desta maneira nós conseguimos ter mais um parâmetro que nos vai dar uma quantidade que nós vamos retirar provavelmente à equação, ou adicionar, não sei, e que nos vai dar um valor mais real, e por isso é que só usamos isto se estivermos a contemplar líquidos reais. Na maior parte das vezes vamos estar a contemplar líquidos ideais, portanto, esta quantidade não vai ser usada nas equações. Ok? Portanto, aplicando à circulação sanguínea, na circulação sanguínea há constante transformação de energia mecânica em calor devido à viscosidade do sangue. Okay? O sangue tem uma viscosidade e o sangue é um fluido muito complexo. Esta transformação é feita à custa de energia potencial de pressão, resultante da ação do miocárdio, também responsável pela energia cinética do sangue. Se não for o miocárdio, o sangue não se desloca, porque o coração é que é a bomba que faz o nosso sangue deslocar-se, e nós vamos falar na aula a seguir só sobre o sangue e sobre a maneira como ele funciona em termos de mecânica de fluidos e algumas consequências. E, portanto, isto é uma das consequências relativamente ao sangue. Okay? Há constante transformação de energia mecânica em calor devido à viscosidade do sangue e, portanto, existe esta perda de energia quando estamos a falar de sangue. Um exemplo prático e que toda a gente pode relacionar-se, que é o exemplo de teorema de Bernoulli, é, por exemplo, quando nós chutamos uma bola. Vou assumir que toda a gente viu futebol, se não viu futebol não interessa, beisebol, voleibol, o que for, tudo o que tenha bolas tem este efeito Bernoulli associado. E é quando o jogador chuta a bola, vocês vão reparar às vezes quando é aquelas imagens em câmara lenta que a bola vai a rodar em torno do seu próprio eixo, e quando ela está a fazer esse movimento, ela faz uma curva, a trajetória faz uma curva. E porquê é que isso acontece? Acontece porque se vocês olharem para a bola, né, ela vai a rodar sobre ela própria, né, e neste lado o movimento da rotação é neste sentido, que vai contra as linhas de ar que vêm contra a bola, né? Porque a bola vai se deslocar no ar, o ar faz sempre um pequeno atrito e então as linhas de ar vão contra o movimento da bola, neste lado. Deste lado, a bola está a rodar assim, então as linhas de ar também estão no mesmo sentido. Então o que é que vai acontecer? Como nós vamos aplicar a lei de Bernoulli e como à volta da bola a pressão é exatamente a mesma e vamos assumir que não há perdas, o que é que acontece é que podemos aplicar a lei de Bernoulli tanto neste ponto como neste ponto. Então, como aqui a velocidade vamos
o conjunto das velocidades da bola e do vento que vem por cá é uma contra a outra, a velocidade aqui vai ser menor do que a velocidade aqui. Como a velocidade aqui desce, o que é que vai ter que acontecer à pressão? Vai subir. E aqui, como a velocidade é maior, o que é que acontece à pressão? Diminui em relação a este lado. Então, como temos mais pressão deste lado, a bola vai rodar. E por isso é que ela faz o arco. Vamos assumir que a altura é sempre a mesma, mas também a diferença de altura que acontece nestes casos também não faz grande diferença e, portanto, é uma das explicações para que a bola curva. Vocês podem estar a perguntar, mas às vezes não há efeito na bola, eles chutam, a bola vai quieta e ela vai a mexer-se de um lado para o outro. Isso também acontece e o princípio é exatamente o mesmo. O que acontece é que as costuras da bola, né, vocês vão reparar que as bolas de futebol têm costuras diferentes conforme os anos e os campeonatos, isso. As costuras da bola, como têm uma pequena saliência, não, como são para dentro, né, tem aquele rasgo onde é a costura, isso vai criar flutuações no ar, porque vai criar um certo atrito. E o que é que vai acontecer? As pressões do lado, né, por onde a bola está a passar, vão aumentar e diminuir porque nessas costuras vai haver uma alteração da velocidade da bola, do vento que passa na bola e da bola em si também, e isso vai criar oscilações se a bola for com umas costuras muito evidentes. Houve um campeonato há uns anos, eu penso que se não estou em erro, não sei se não foi da África do Sul, em que as bolas eram chutadas em linha reta e elas nunca iam em reta e era um pesadelo para os guarda-redes, exatamente porque a bola tinha umas características que fazia com que as pressões oscilassem de um lado ou do outro e ela ia mais ou menos aos esses. Um outro exemplo que nós temos aqui é quando um avião levanta voo. Ora, eu não vos vou estar a explicar como é que um avião levanta voo, porque toda a física que está por trás disso é bastante complexa, mas vou-vos sim explicar como é que a lei de Bernoulli ajuda um avião a levantar voo. Então, como é que ele ajuda a levantar voo? Nós temos aqui a asa, ok? Isto é a asa, pronto, estão a ver o avião, tem a asa, né? Isto é a asa vista com corte transversal, ou seja, cortámos a asa e estamos a ver a asa, assim de lado. E o que acontece é que, reparem que a asa aqui embaixo é mais ou menos reta, certo? E depois aqui faz uma curva e depois, quando desce, faz uma curva mais acentuada. E se vocês olharem aqui para as linhas, esta linha está mais direita do que esta. Mas, na verdade, a distância que vai daqui a aqui é a mesma. Ou seja, deste ponto a este ponto é a mesma distância que deste ponto a este ponto. Então, o que é que acontece? O ar, quando passa debaixo da asa, passa com uma certa velocidade. Mas quando passa por cima, ele tem que passar mais rápido para fazer esta distância, porque vai por aqui acima, o caminho aí por aqui acima é maior, mas a distância entre este ponto e este ponto é a mesma. Então ele tem que passar mais rápido do que aqui embaixo. E mais uma vez, se a velocidade aumenta, a pressão vai diminuir, porque aqui estamos a ver que está tudo mais ou menos à mesma altura, podemos negligenciar, e como a velocidade em baixo é menor, a pressão aumenta. Como a pressão aumenta aqui em baixo, como a pressão aqui é maior do que a pressão aqui em cima, o avião vai ter mais pressão debaixo da asa e levanta voo. Ok? Isto é uma das, ou seja, das explicações de todos os fenómenos que existem para um avião levantar voo, mas isto é para vocês perceberem que, como aplicando a lei de Bernoulli, nós conseguimos explicar como existe mais pressão debaixo da asa do avião do que existe em cima. Um exemplo agora mais do ponto de vista biológico, do ponto de vista mais da medicina, um aneurisma. Para quem não sabe o que é um aneurisma, o aneurisma é isto aqui assim, estamos a ver aqui nesta imagem. Ou seja, esta imagem foi colhida com um certo contraste, estamos a ver isto são os vasos, que depois se dividem em vasos mais pequenos, e depois temos aqui o aneurisma. Basicamente o aneurisma é quando vocês têm um vaso e a parede do vaso abre assim e depois continua. Pronto. Ou seja, há ali um momento em que existe vamos dizer, uma anomalia na parede do vaso e ela estica. Ou seja, abre e estica, como se fosse um balão. Pronto, só ali naquela zona. E o que é que vai acontecer? O fluido, que neste caso há de ser o sangue, está a passar aqui e quando chega aqui, como a parede do vaso abre, a área de secção aqui
é maior do que aqui. Então, se formos buscar as equações, né, neste ponto será 1, vamos perceber que aqui é 1 e aqui é o 2, de 1 e em 2, vamos perceber que se esta área aumenta, a velocidade vai diminuir relativamente a este ponto. E depois, se formos buscar a lei de Bernoulli, como estamos a mais ou menos à mesma altura, se a velocidade diminui, a pressão vai aumentar. Então, dentro do aneurisma, além da parede ficar mais fininha, esticada, a pressão nesta zona aqui vai aumentar. E por isso é que é perigoso. Perigoso, se calhar, é uma palavra um bocado forte para estar aqui, mas é preciso ter muita atenção se uma pessoa tem consciência e tem conhecimento que tem um aneurisma, tem que ter cuidados extra para a pressão no sangue não subir muito, porque o aneurisma pode rebentar e, dependendo do sítio onde esse aneurisma está localizado, pode ter consequências mais ou menos graves, depende. Ok? Portanto, mas isto é vocês verem como se aplica a lei de Bernoulli num caso de saúde, né? Num caso humano ou animal, que também existem nos animais, e como isto tem influência nos nossos vasos, como o sangue se desloca e as consequências das leis da física quando existem este tipo de anomalias nos nossos vasos. Viscosidade. Vamos lá então. A viscosidade é uma propriedade essencial dos fluidos. Todos os fluidos reais têm a viscosidade, ok? O fluido toma a forma do recipiente que contém, ok? Isto é algo que nem era preciso estar aqui, mas às vezes é interessante nós dizermos estas coisas porque pensamos, pois é, que engraçado, nunca tinha pensado nisso. Se vocês meterem um fluido dentro de um recipiente, ele vai se formar da mesma maneira que está o recipiente. Se vocês meterem num copo, o fluido vai tomar a forma de um cilindro. Se meterem dentro de uma garrafa, ele vai tomar a forma de um cilindro e depois afunila para o gargalo. Se vocês meterem dentro de algo que tem a forma de uma escultura de um homem, esse fluido vai ter a forma de um homem, né? Vai se adaptar à estrutura onde está inserido esse fluido, né? E isto é engraçado, agora só um à parte, um aspas, isto era o que o Bruce Lee dizia: sejam como a água adapta-se a qualquer situação, adapta-se ao seu meio, né? Não tem forma, ela adapta-se, cria qualquer forma, e era isso que ele queria dizer quando dizia sejam como a água, ou seja, adaptem-se, mudem a vossa forma, não fiquem fixos às formas, ok? Fechar aspas. Então, o fluido, a viscosidade do fluido é que cria resistência ao movimento, ok? E a agitação num líquido desaparece mais rapidamente, falta aqui o mente, desculpem, num fluido com maior viscosidade. E isto é óbvio, né? Se vocês mexerem água, tiram a colher, aquilo continua lá a mexer. Se vocês meterem a colher dentro de um pote de mel, vocês fazem assim, quando param ele para, praticamente. Portanto, porquê? Porque o mel é muito mais viscoso que a água. A viscosidade diminui com a temperatura. Mais uma vez, se vocês aquecerem um bocadinho de mel, que se calhar não sei se faz muito sentido aquecer, mas vamos imaginar que vocês põem o mel assim a uma temperatura um bocadinho mais quente, vão ver que ele fica um bocadinho mais líquido do que se estiverem à temperatura ambiente. Ou, por exemplo, podem fazer o mesmo, por exemplo, com a Nutella, né? A Nutella no verão está muito mais fácil de tirar do que no inverno, exatamente porque a temperatura faz com que a viscosidade aumente ou diminua. Na viscosidade, nós temos um fenómeno, ou a maneira como nós vamos olhar para um fluido em que está em movimento é através de camadas. Vamos imaginar que temos um fluido a passar num tubo, mas que o tubo está aberto e nós estamos a ver o fluido a passar. Se nós formos analisar ao microscópio, vamos imaginar isto. Vamos imaginar camadas de partículas, umas em cima das outras, como se o fluido fosse um livro. Estão a ver? Diferentes camadinhas de fluido, e estas camadinhas são compostas pelas as moléculas e os átomos que compõem o fluido. Estão a ver? Então, estas moléculas estão todas em camadinhas e é assim que o fluido está a deslocar num fluido, num deslocamento que não está a perturbar a fluidez do fluido. Ou seja, é uma coisa, chama-se isto regime laminar, ok? Porquê? Porque está tudo em lâminas. Vamos assumir, né? Porque ele está... quando vocês abrem a água da torneira em casa, se ela não sair com espuma, sair assim tranquila, que vocês consigam ver para o outro lado, né? Aquele fiozinho de água, aquilo está imperturbável, está ali. Parece, se a gente olhar só para aquele momento, até parece que aquilo está estático.
isso é um fluxo laminar. É assim desta maneira que o fluido está a passar, com as camadas todas certinhas, sem muita confusão entre elas. Então, a viscosidade faz com que se criem estas camadas. Porquê? Porque há as forças de coesão entre as camadas e ele vai sair certinho. Okay? Isto é tudo do ponto de vista teórico. Okay? Vamos imaginar exatamente isto. Camadas de fluido. A camada que está encostada à parede do tubo vai ter velocidade zero, mas nós estamos a imaginar isto camadas mesmo muito finas. Tipo, estamos a chegar ao nível atómico. Okay? A camada a seguir já tem uma certa velocidade, a seguinte já tem maior, até que chegamos à superfície, ou se for um tubo fechado, ao meio do tubo, e é onde temos a velocidade máxima do tubo a passar. Ok? E, portanto, a lei de Newton é respeitada pela maioria dos líquidos e gases simples com caudal em regime laminar. Há líquidos que não respeitam a lei de Newton, sendo a equação da força mais complexa para esses líquidos, como por exemplo o sangue. Adivinhem lá. Neste tipo de líquidos não newtonianos, a viscosidade varia conforme a força e a velocidade aplicada no fluido. A unidade da viscosidade é o Newton vezes segundo por metro quadrado e o coeficiente de viscosidade da água em função da temperatura. Temos aqui como ele varia: 0, 20, 40, 60 de graus centígrados, e depois temos aqui a viscosidade. Reparem que ela vai ficando cada vez menor. Portanto, o regime laminar em tubos cilíndricos, nós vamos ter exatamente aquele desenho sempre na nossa cabeça. Camadas, e aqui vamos ter várias camadinhas, ou seja, uma camada, neste caso as camadas vão ser concêntricas, vão ser tipo tubos mais pequenos a ir até ao centro, tubos de líquido a irem diminuindo até ao centro, e os caudais líquidos através de tubos cilíndricos uniformes, quando a velocidade de deslocamento é suficientemente pequena, têm características de regime laminar, ou seja, o fluido sai quase sem esforço nenhum, sai tranquilo. No caudal em regime laminar, num tubo cilíndrico, as velocidades de escoamento diminuem progressivamente do eixo para a periferia, sendo nulas juntos à parede do tubo. A velocidade varia em função da distância radial. E temos aqui a equação da velocidade. ΔP vai ser a queda de pressão dos extremos do tubo, ou seja, quando vocês têm a viscosidade, se vocês tiverem um tubo, existe uma diferença de pressão entre uma ponta do tubo e a outra ponta. Ok? Existe uma diferença de pressão, apesar do tubo estar horizontal, como há uma viscosidade, existe uma certa resistência ao movimento, vai sempre haver uma diferença de pressão entre a ponta do tubo e a outra ponta do tubo. O R é o raio do tubo, este raio que vai do centro até à ponta, até à extremidade do tubo. Até à parede do tubo, desculpa. Depois tem o comprimento, ou seja, é o comprimento do tubo, e a velocidade que eu tenho aqui, vai ser a velocidade que eu quero saber, e ainda temos o raio R, que é o raio onde eu vou querer saber a velocidade. E o raio R é um raio até algures aqui. Ou seja, por exemplo, aqui, este raio aqui é um raio R pequenino, porque eu quero saber a velocidade desta camada de fluido onde está este raio. E é usando esta equação que eu vou saber isso. E, portanto, vocês reparem, este R pequenino, se for igual ao R grande, que é se for grande, isto vai dar 0. Aliás, isto vai dar 0. Aliás, eu vou apagar isto porque já está tudo riscado. Se R pequenino for igual a R grande, isto vai dar 1. Ok? 1 menos 1, 0. E vai dar tudo 0. E a velocidade nas paredes é 0. Claro que isto tudo, estamos a falar de uma fórmula teórica, mas na prática não é muito diferente de 0. E, portanto, esta é a equação que nós usamos para saber a que velocidade estão as camadas, as diferentes camadas de fluido dentro de um tubo. E aqui, neste texto, vocês têm a explicação daquilo que eu ainda agora estive a dizer. Quando R grande é igual a R, V é igual a 0, existe uma camada infinitamente fina em contacto com a parede do recipiente para a qual a velocidade de escoamento é nula. Esta camada tem velocidade de deslocamento nula, produz um efeito de retardamento sobre a camada adjacente devido à viscosidade.
A segunda camada tem o mesmo efeito na terceira camada e assim sucessivamente até ao eixo do tubo, onde a velocidade de deslocamento é máxima. No regime laminar não há gasto de energia entre o líquido e o tubo. Okay? Toda a energia mecânica transformada em calor no regime laminar resulta do trabalho de forças associadas à viscosidade. Okay? E, portanto, este é aquilo que vocês têm que reter quando estamos a falar de regime laminar em tubos cilíndricos. Pela explicação feita acima, ou seja, no slide anterior, é errado dizer que o coração tem de fornecer energia para compensar o trabalho de fricção entre o sangue e as paredes dos vasos. O trabalho que o sangue executa é utilizado para vencer os atritos do próprio sangue e comunicar energia cinética a este. As partículas do sangue em contacto com os vasos encontram-se imóveis. Pronto, agora associamos esta equação, ou esta explicação disto dos vasos do regime laminar, à parte do sangue, e vocês têm aqui 3 pontos importantes para reter relativamente ao sangue, que é, uma delas é errado dizer que o coração tem de fornecer energia para compensar o trabalho de fricção, ok? E o trabalho do sangue executa é realizado para vencer os atritos do próprio sangue, ok? Porque o sangue, reparem, o sangue não é um fluido normal, tem partículas que não são bem muito pequeninas, existem várias coisas no sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, etc., plaquetas, isso tudo está lá dentro. Isso tudo vai influenciar a maneira como nós devemos estudar o sangue do ponto de vista da hidrodinâmica. Aliás, quando estudamos o sangue, já não vamos chamar hidrodinâmica, vamos chamar hemodinâmica, porque vai ser única e exclusivamente para o sangue. Forma de Poiseuille. A forma de Poiseuille diz-nos que um volume de líquido, F, em regime laminar, que atravessa uma secção no tubo horizontal por segundo, vai dar, é igual a esta quantidade. Ou seja, em que eta é a viscosidade, R é o raio do tubo, ΔP é a diferença de pressão nos extremos do tubo e L o comprimento do tubo. Então vamos ter o volume de líquido, neste caso um volume de líquido vai ser o débito, que nós vamos poder calcular através destes parâmetros que juntam aqui nesta fórmula, ou seja, comprimento, diferença de pressão, raio, viscosidade e depois π e 8. Ok? Diminuindo o raio do tubo para metade, o fluxo reduz 16 vezes. Porque não se esqueçam, R à quarta. Ok? R à quarta. O que é que isto significa? Esta dependência tem consequências fisiológicas importantes. Duas delas são: o fluxo de sangue distribuído para as diferentes partes do corpo é controlado, sobretudo, pela ação dos músculos lisos existentes na parede dos vasos. Okay? A contração destes músculos resultante da estimulação nervosa ou a ação de hormonas faz diminuir o raio do lumen do vaso. O que é que isto significa? Significa que, dependendo do que vai causar isto, seja estimulação nervosa ou a ação de hormonas, por vezes os nossos vasos sofrem uma contração dos músculos e diminuem o raio do vaso. Okay? E esta diminuição, o que é que vai acontecer? Se vocês diminuem para metade, o fluxo diminui 16 vezes. 16 vezes é suficiente para vocês desmaiarem quase. E muitas vezes o stress, quando estão estressados, aqui a ação de hormonas, isto também acontece, mais até nas mulheres do que nos homens, mas a estimulação nervosa é igual para os dois. E quando vocês estão muito estressados, estão ali com raiva, com tristeza, com, sei lá, tudo. Qualquer coisa que vos cause stress e que nos altere qualquer coisa no sistema nervoso, vocês estão a implicar com o fluxo do vosso sangue. E isso, se for um stress, e se vocês, por exemplo, tiverem que fugir de alguém, estão em stress, têm que fugir, o sangue vai para onde? Vai para os músculos, para vocês fugirem. Por isso é que a gente nessas alturas nem pensa muito bem, porque o sangue vai ali para a zona e começamos a correr. Mas imaginem que vocês estão na véspera de um exame, estão muito estressados, muito stress, vocês estão a prejudicar-se a vocês próprios porque não estão a deixar o sangue fluir como ele devia fluir para as zonas certas do corpo. Eu sei que vocês dizem, mas é difícil, não está estressado na véspera do exame. Eu sei, também já tive exames. Mas vocês têm aqui uma das razões porque é que às vezes vocês chegam ao exame e com o stress vocês começam assim
eu não estudei nada disto, não estou a perceber nada disto, não sei o quê. E passado um bocado, vocês começam a dizer, afinal já sei isto. Porquê? Porque é aquele momento inicial do stress máximo, depois começam a entrar, o stress começa a baixar, vocês começam a ter mais sangue onde devem ter sangue e começam a pensar melhor e a começar a chegar aos resultados, né? Resistência hidrodinâmica. Esta relação entre a resistência hidrodinâmica é exatamente, nós podemos ter esta analogia com a resistência elétrica. A relação entre corrente de líquido ou caudal e diferença de pressão nos extremos do tubo é formalmente análoga à relação da proporcionalidade existente entre corrente elétrica e diferença de potencial nos extremos no condutor filiforme. Ok? Vocês podem usar exatamente o mesmo raciocínio. Diferença de potencial elétrico, diferença de pressão, corrente elétrica, fluxo do líquido e resistência elétrica, resistência hidrodinâmica. É isto. E, portanto, temos aqui o caudal de um líquido, é o volume de líquido que por segundo passa através de qualquer secção do tubo. Então vamos ter o fluxo, que vai ser da nossa corrente elétrica, a diferença de pressão vai ser o potencial elétrico e a resistência hidrodinâmica vai ser a nossa resistência elétrica. Por isso vocês podem usar como analogia a lei de Ohm para calcular a resistência hidrodinâmica. Então, para a resistência hidrodinâmica, análoga à resistência elétrica, no caso da circulação sanguínea, é frequente falar-se em resistência hemodinâmica. Por aplicação da fórmula de Poiseuille, resulta de imediato para o tubo cilíndrico. Daqui passa para aqui e vamos ter a resistência hemodinâmica, que vai ser igual a 8 vezes a viscosidade vezes o comprimento a dividir por π vezes o raio à quarta. Quando temos uma série de resistência hidrodinâmica numa série, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências exatamente igual às resistências elétricas, o princípio é exatamente o mesmo. Se for resistências em paralelo, acontece exatamente o que acontece com a resistência elétrica. Vamos somar o inverso de cada resistência e a resistência equivalente vai ser o inverso da soma das três resistências e vamos ter a resistência equivalente. Já sabemos o fluxo é corrente, diferença de pressão, diferença de potencial, resistência elétrica, resistência hidrodinâmica. E para saber o fluxo aqui, vamos somar os três fluxos, 1, 2, 3, que por sua vez vão ser a diferença de pressão entre P1 e P2, vezes o inverso da soma de cada uma das resistências e depois vamos obter esta equação final para obter o fluxo que vai do ponto 1 para o ponto 2. De um ponto de vista mais de sistema circulatório, a resistência periférica total é a resistência que a rede vascular periférica oferece ao fluxo sanguíneo, ΔP igual a RH vezes F. Vamos assumir que a nossa aorta, que flui através dela mais ou menos 5 litros por minuto de sangue, ou seja, 83 mililitros de sangue por segundo, e a diferença de pressão da aorta à saída do ventrículo esquerdo é de 100 mm de mercúrio e a pressão na aurícula direita é 5 mm de mercúrio. Ok? Vocês já sabem, se viram a aula anterior, de onde é que vêm estes milímetros de mercúrio, à altura que o mercúrio sobe, e portanto a resistência periférica total numa situação de uma pessoa sã vai ser 1,1 URP, unidade de resistência periférica. Quando é que isto varia? Hipertensão arterial, a resistência aumenta devido à contração dos vasos e, como consequência, o raio do vaso diminui e temos hipertensão acima de 140 mm de mercúrio, a máxima, e a mínima ali acima de 90 mm de mercúrio, ou seja, hipertensão, em que vocês estão com a tensão alta e isso não é bom. Se tiverem um pico, assim, um dia em que têm estes valores de tensão, tudo bem, aquilo passa, têm hipertensão naquele momento, mas passa. Agora, se constantemente tiverem estes valores, aí sim têm hipertensão e deviam, se não foram, deviam ir ao médico para ele vos ver. E depois tem a anemia crónica, em que a RTP encontra-se diminuída devido ao decréscimo da viscosidade do sangue. Na anemia nós temos um sangue muito líquido demais, ou seja, com uma viscosidade muito baixa, e isso vai provocar com que aquele regime laminar não se execute. Então vai haver muita turbulência, estão a perceber? Vai haver, as camadas não vão estar certinhas, vão andar ali
todas embrulhadas, e isso vai provocar um gasto de energia maior para a pessoa. E por isso é que as pessoas com anemia andam sempre cansadas, porque até para mover o próprio sangue, elas usam um esforço a mais, gastam mais energia. Não é só por isto, ok? Mas isto também vai contribuir para que elas fiquem mais cansadas. E, na anemia, o fluido diminui a muita viscosidade e, como tal, isso vai criar maior turbulência na deslocação do fluido. Essa turbulência vai estar associada a uma maior energia para deslocar o fluido e isso causa, obviamente, um esforço maior à pessoa para apenas estar viva, né? Porque estamos a falar de anemia crónica. Isto é uma pessoa que tem anemia sempre, ou a maior parte do tempo. Forma de Laplace. Numa superfície curva de um líquido muito pequena tem-se esta equação, em que a diferença de pressão da curva, de dentro para fora, vai ser igual a sigma, que é a tensão superficial da curva, ou seja, do líquido, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, em que R1 é um raio e se estiver no mesmo lado da superfície, a pressão é maior no lado na maior concavidade. Ou seja, se vocês tiverem uma superfície curva, vocês vão ter um raio e outro raio, e são estes dois raios que nós vamos pôr na equação. Se ambos os raios estiverem lados opostos à superfície, a pressão é maior no lado que tem o raio menor. Okay? Se estiverem os dois do mesmo lado, vocês vão ter uma curva e outra curva. Então vão ter o raio de fora e o raio de dentro. Se for uma curva muito fininha, até é capaz de ser quase o mesmo raio. Pronto. Mas se tiver alguma espessura, vocês vão ter um raio e o outro, e a pressão vai ser maior do lado da concavidade. Ok? Se for em lados opostos, a pressão é maior do lado que tem o menor raio. Ou seja, se vocês tiverem, por exemplo, uma bolha dentro de um tubo, uma bolha de ar, se a bolha tiver os dois raios iguais, a pressão vai ser igual, mas se um raio for mais pequeno que o outro, a pressão vai estar do lado que tem o maior, vai estar do lado que tem o raio menor. Portanto, numa bolha de ar, num líquido, a pressão dentro da bolha é P, e eu vou ter esta equação: P menos P0, sigma sobre R vezes 2. Na esfera líquida, a pressão vai ser exatamente igual. Ok? Porque, repara, esfera, bolha, o que acontece é que dentro, aquilo é um círculo, né? Se nós vimos só em duas dimensões, aqui é um círculo, por isso os raios são iguais. Se for um cilindro, eu já vou ter um raio, mas vou ter o outro infinito, porque um vai esticar para cima, né? Porque aquilo sobe em reta, o outro vai ser um raio. Então eu vou ter apenas um raio para fazer as continhas, porque este é sobre infinito, 1 sobre infinito é 0, e portanto uma esfera tem o dobro de pressão que um cilindro, em termos de bolha de líquido. E portanto, uma embolia é quando existe uma bolha de gás que entope, por assim dizer, um tubo, um vaso, no nosso sistema circulatório. Então, suponhamos que um tubo capilar existe, uma bolha de ar, separando as superfícies livres de um líquido em repouso que molha as paredes do tubo. Então, eu tenho aqui a minha bolha de ar e reparem que R1 é igual a R2, logo P menos P1 vai ser igual a P menos P2 e vai ser 2 vezes sigma a dividir por R. Mas, se houver pressão e a bolha aqui estiver mais côncava do que aqui, o que vai acontecer é que o raio, reparem que o raio, isto é relativamente, reparem que esta bolha continua por aqui afora, ok? Isto é como se fosse um raio, esta vai acabar mais ou menos assim. Isto está muito mal desenhado porque eu não tenho grande jeito para desenhar, mas reparem que isto é a continuação do círculo, por isso este raio é maior que este, que é o que eu tenho aqui. Então, eu já não posso somar os raios, porque já não posso dizer que são os dois iguais e não posso fazer 2 vezes 1 sobre R. Então eu vou ter que fazer este desdobramento. Então P1 menos P2, a diferença de pressões entre P1 e P2 vai ser esta equação aqui. Okay? E por último, no limite, quando R1 tende para mais infinito e R2 é o raio do tubo, então R é o raio do tubo. Logo, a diferença representa o valor máximo de pressão que o êmbolo de gás é capaz de suportar. Para valores superiores, o êmbolo será desfeito. Ou seja, se eu tiver se o raio for infinito, significa que tenho aqui uma parede reta, né, porque o raio é infinito. Então, significa que se a diferença de pressão entre P1 e P2 for maior
do que o limite quando o raio é infinito, isto vai se desfazer e o fluido vai passar. E é portanto assim que funciona, ou para vocês terem uma ideia como funciona a diferença de pressões quando existe uma embolia. Claro que estamos a falar de vasos muito pequenos, é preciso uma pressão gigantesca para desfazer a bolha de gás. E muitas vezes isso não é possível. E o que acontece é que as pessoas, quando têm uma embolia, se for num vaso com alguma importância, podem ter consequências graves para a sua saúde, inclusivamente a morte, e portanto é preciso ter cuidado com estas coisas. Quando embolias pulmonares, por exemplo, aí a pessoa convém mesmo ir ao hospital, porque são bastante graves e podem levar à morte, mas o princípio é exatamente este, deixa de passar o que devia passar ali, seja ar, seja sangue, seja o que for, há uma obstrução à passagem do fluido. E assim chegamos ao fim desta aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários e se quiserem ser avisados da próxima aula, por favor, cliquem aí no sininho e já agora deixem um gosto aqui e subscrevam. Subscrevam ao canal. Ok? Obrigado por estarem e até ao próximo vídeo.